vocês! Sejam bem-vindos em mais um episódio aqui na nossa maratona, onde eu estou respondendo dúvidas enviadas por vocês. E como nós já chegamos a 968 dúvidas, não vou ficar aqui me estendendo mais sobre o assunto, porque nós temos muito trabalho para fazer. Então hoje eu quero começar respondendo, eu vou responder 3 dúvidas hoje, do Marcos, do Anderson e da Tamires, que é a seguinte. O Marcos pergunta: Oi Fábio, já dei entrada em toda a documentação necessária para o processo de cidadania no consulado de São Paulo. Você sabe se podemos contatar o consulado para verificar o status do processo? Quanto tempo está levando para o consulado processar a informação? Bom, Marcos, aqui você precisa identificar uma coisa. O que é deu entrada em toda a documentação? Você mandou o documento para o consulado e está na fila, ou você já entregou os documentos? Eu vou partir do pressuposto que a sua dúvida você já entregou os documentos no consulado, certo? Então você já deu entrada em toda a documentação. Normalmente o processo de finalização do processo, a partir do momento que você entrega a documentação, está demorando atualmente, no momento que eu estou gravando esse episódio, entre 3 e 6 meses. Tá? Pode ser que fique pronto antes, pode ser que fique pronto depois, mas normalmente esta checagem que o consulado tem feito, de pegar toda a documentação, verificar se está tudo certinho, fazer as devidas comunicações, mandar para análise, enfim, esse tipo de coisa tem demorado este tempo. Nós estamos bem confiantes que isso vai... esse prazo vai diminuir, porque está chegando agora dinheiro nos consulados, dinheiro que veio do governo italiano, de acordo com as taxas, né, de 300 euros que estão sendo pagas nos consulados pelo mundo, e já chegou no Brasil essa semana, ou este mês, enfim. Esse mês de janeiro de 2018 já começou a receber dinheiro, então a tendência é que o consulado consiga contratar novos funcionários e com isso diminuir o tempo do processo, tá bom? Mas se você já entregou toda a documentação, você pergunta, eu posso verificar, eu posso tentar contatar o consulado? Você pode, mas a resposta vai ser, aguarde a finalização da análise. Mas nada te impede de ficar mandando e-mail para o URP, por exemplo, tá? O Ofício de Relações com o Público, você coloca lá, acho que é URP, enfim, procura no site do consulado que você encontra, tá bom? A segunda dúvida é do Anderson. Ele fala o seguinte: Fábio, eu queria saber quais documentos é preciso para conseguir votar nas eleições da Itália depois que o meu processo de reconhecimento estiver terminado, pois ficarei permanentemente na Itália morando e não queria voltar do Brasil só para pegar esse documento. Na verdade, Anderson, é o seguinte. Primeiro, como você vai terminar o processo de reconhecimento e vai continuar vivendo na Itália, você não precisa se preocupar com isso, porque automaticamente o comune onde você estiver inscrito como cidadão italiano residente vai mandar para você uma comunicação dizendo: atenção, sua tessera elettorale está pronta, favor vir buscar. A gente vota na Itália somente com uma tessera elettorale, é um livrinho, tá? Que... é como se fosse... nós não temos título de eleitor, embora isso poderia ser considerado um título de eleitor. A tessera elettorale é um documento que toda vez que você vai votar, você vai levar esse documento, eles vão verificar que você está na lista, você vai votar e eles vão fazer um carimbinho aí neste papel. Começou a chover pedra, muito legal. E o que acontece? Neste livrinho... você então vai constar todas as eleições que você participou e votou. Lembrando que na Itália as eleições não são obrigatórias, então você não necessariamente precisa ir votar, embora eu sempre recomendo, porque afinal de contas isso não só um direito, mas também um dever. Mas é o único documento que você precisa. Não precisa se preocupar que o próprio comune vai entrar em contato com você. Não é você que precisa entrar em contato com nenhum órgão público. O Ufficio Elettorale do comune vai entrar em contato com você. Beleza? E a próxima dúvida de hoje, e a última por um acaso, é da Tamires. Ela fala o seguinte: Olá, Fábio. Me parece que agora em 2018 mudou o tempo do processo, pois os comunes estão seguindo um padrão. Em cada parte do processo tem 90 dias para a resposta. Então, para ser reconhecido, aproximadamente 315 dias. A pergunta é, isso procede? Qual o tempo máximo para nos programarmos? Tamires, esta é uma grandíssima de uma balela que te contaram. Sinto lhe informar, mas se eu fosse você, eu sinceramente mudaria a minha fonte de informações, porque a fonte de informações que você está consultando está completamente equivocada. Primeiro que você diz o seguinte, que mudou o tempo do processo. Primeira coisa aqui, eu vou quebrar a sua pergunta em várias já para poder ajudar todo mundo. Primeiro, me parece que em 2018 mudou o tempo do processo. Não é verdade, por quê? Porque não existe um tempo do processo. Não existe nada que estipule que um processo de cidadania ele vai começar numa data e vai terminar numa data específica.
Isso não existe. Por isso que num dos episódios anteriores, quando alguém falou sobre dinheiro e tal, eu falei, calma, prepare-se para vir financeiramente viver na Itália durante o tempo do seu processo, porque não há como prever o tempo que um processo dura. Então essa é a primeira coisa que eu queria aqui discutir. Segunda, você diz o seguinte, os comunes estão seguindo padrão. Também não é verdade. Não existe padronização de processos burocráticos entre os comunes italianos. Da mesma forma que não existe procedimentos burocráticos, ou padrão nos procedimentos burocráticos nos consulados italianos do Brasil. Se você reparar, cada consulado ele age de uma forma. Seja na recepção dos documentos para entrar na fila, seja na hora que vai chamar o requerente para apresentar a documentação, seja a forma de comunicação que a pessoa já é cidadã italiana. Tem consulados que colocam só no site, tem outros que ainda mandam uma cartinha, tem outros que até telefonam. Existem consulados que mandam a não renúncia de um jeito, que exigem a não renúncia de outro jeito. Enfim, não existe padronização da mesma forma que não existe padronização em todos os comunes. E muito cuidado, gente. Quando vocês ouvem alguém abrindo a boca e falando, porque existe um padrão, é impossível que exista um padrão em mais de 8.000 comunes na Itália. Isso não existe, tá bom? E nunca vai existir. Isso eu tô falando do processo de reconhecimento da cidadania italiana, que ele é apoiado pela lei e por uma circular. Eu podia estar falando, por exemplo, de uma coisa que interessaria todos os cidadãos italianos, como, por exemplo, a carteira de identidade italiana eletrônica, que está lá aprovado, o projeto já existe, os comunes têm que se adaptar e nem 10% dos comunes italianos conseguiram ainda comprar a tal máquina para poder emitir a carta de identidade italiana eletrônica. Então, calma, muita calma nessa hora. E aí você fala, cada parte do processo tem 90 dias para resposta. Também está completamente equivocado. Por exemplo, só a parte do Vigile sim, a partir do momento que você dá entrada na sua residência, legalmente, porque agora nós temos um documento que foi feito em 2009, que diz, em 2009, 2010, que diz claramente, o processo de solicitação de residência ou de conclusão da residência não pode ultrapassar 45 dias. Então veja que a sua fonte de informação já dobrou um prazo que ele não é correto. Então, legalmente, um processo de pedido de residência ou de confirmação de residência, de iscrizione anagrafica, ele tem legalmente, apoiado por uma circular emitida pelo governo italiano, 45 dias para ser concluído, da data do pedido no ufficio anagrafe. Independente se o Vigile vai passar ou não, independente do que quer que seja. Então, 45 dias. Aí, claro, depois desse tempo, você vai dar entrada no processo e aí já não tem mais uma base legal, porque o funcionário vai receber a sua documentação, ele pode pedir um tempo para analisar, ele pode mandar não renúncia no momento que ele estiver mais tranquilo. Eu já falei isso num outro episódio, se eu não falei, comentem aqui para que eu fale que existem prioridades dentro do ficho de status civile, por exemplo. Então, eu sou o fichário de status civile, eu estou com o processo da Tamires para terminar ou para mandar não renúncia, por exemplo, essa semana eu fiquei de mandar não renúncia para ela. Então, eu tenho esse compromisso, eu preciso mandar a não renúncia da Tamires lá para o consulado italiano do Brasil. Aí, de repente, morre alguém. Hoje, eu estava pronto aqui, eu estava no computador fazendo o pedido de não renúncia. Acabei de receber a notícia, acabou de chegar uma pessoa dizendo, olha, acabou de falecer o meu parente, por favor, eu tô aqui com o documento, eu preciso da certidão de óbito urgente para eu poder, enfim, fazer alguma coisa com o corpo ou o que quer que seja. Olha, a prioridade qual é? Já não é mais mandar não renúncia. A prioridade é terminar aquele documento, que aquele documento é mais importante porque existe uma necessidade física e real naquele momento para eu terminar aquilo ali. Então eu vou parar o que eu estava fazendo para Tamires e vou atender este funcionário, este cidadão que precisa do óbito. Aí quando acabou, digamos que eu demorei lá, sei lá, 2 horas para fazer isso. Falei, bom, beleza, eu ainda tenho meia hora antes de ir embora, então eu vou terminar agora aquele pedido. Aí chega alguém dizendo, olha, tudo bem e tal, olha, estamos aqui, nasceu nosso filho. O que acontece? Você tem que atender a pessoa que acabou de chegar. Primeiro porque quem está no sportello, que é o guichê, tem prioridade, sempre. Então, começa por aí. Aí eu tenho que parar porque chegou um casal para registrar o nascimento do filho. Se eu sou o oficial que faço tudo isso, se eu não estou num comune onde cada funcionário tem uma atribuição específica, por exemplo, tem comunes que só tem uma pessoa que faz nascimento, só tem uma pessoa que faz casamento, tem só uma pessoa que faz cidadania. Se não é o caso, eu tenho que parar mais uma vez
e atender estes cidadãos, porque a criança vai precisar do código fiscal dela para poder tomar vacina amanhã, por exemplo, no dia seguinte. Então, isso são as prioridades, mas não e exatamente dentro deste conceito que não existe uma limitação ou uma regra clara, como você disse, que te disseram que cada parte agora tem 90 dias. Não é bem assim, tá bom? Então, espero enfim, explicado aqui de uma forma um pouco mais didática para todo mundo que tinha essa mesma dúvida. Se você ainda não é inscrito, eu não vou ficar aqui pedindo inscrição e votar e clique no joinha. Se você gostar, você vai fazer isso automaticamente, eu não preciso falar absolutamente nada. A única coisa que eu peço é que sempre ouça ou assista os episódios anteriores para verificar se a sua dúvida já não foi respondida, porque, como eu já disse num dos episódios anteriores, eu estou pulando uma série de dúvidas porque elas já foram respondidas. Inclusive a Ana escreveu aqui, agora há pouco eu estava passando por uma lendo, né, as perguntas, e a Ana falou assim: Fábio, desculpa, ignora agora a minha mensagem porque eu já vi que ela foi respondida no episódio 12. Então, mesma coisa para cada um de vocês, tá bom? E não se esqueça, se você quiser deixar sua dúvida, é só clicar aqui no link embaixo, e aí você vai mandar seu nome, seu e-mail, e eu vou responder a sua dúvida, beleza? Um grande abraço a todos e a gente se vê amanhã em mais um episódio desta nossa loucura respondendo dúvidas de vocês. Arrivederci!